Bom dia, queridos. Como vocês estão? Fé suficiente para poder me ouvir? Tem que ter fé. Amém? Pessoal, antes da gente iniciar aqui, eu queria fazer um momento de oração. Há alguns anos atrás, eu tive o prazer de ser membro de uma igreja, onde a família da Miriam também era membro junto com a gente. Então, chegar aqui e ver a Miriam foi um grande prazer. Só que hoje ela chegou com a notícia triste. A Marilda, a irmã dela, sofreu uma queda, bateu a cabeça, quebrou 2 vértebras. E ela está internada agora. E como a Miriam, ela e o Milton, eles andam de pantufas no meu coração. Eu gostaria de orar por eles. Podemos? Podemos ficar de pé? Se você puder se aproximar deles também, dar um abraço. É um momento um pouco mais complicado. Senhor Deus, nós te louvamos pela grandeza do teu nome, pela graça que é o Senhor, pela tua bondade. Senhor, por todos os teus atributos, nós te louvamos, te engrandecemos o nome. Senhor, mas hoje nós tivemos uma notícia triste. E nós queremos colocar essa notícia diante do Senhor. Assim como Ezequias pegou aquela carta e levou ali para o Senhor dar uma olhada nela, nós estamos aqui colocando a Marilda diante do Senhor, Deus. Te pedindo que pela tua graça, te pedindo, Senhor, que pelo teu imenso amor, o Senhor possa estar cuidando dela. Eu sei que é um caminho novo que o Senhor está construindo, Senhor, e eu te peço que pela tua misericórdia, então o Senhor possa alcançar os familiares também, Senhor, dando esperança, dando direcionamento, levantando ajudadores, ó Deus, nesse momento também difícil. Nós te pedimos que pela tua imensa bondade, Senhor, o Senhor possa transformar essa situação em momentos, ó Deus, de louvor e agradecimento pelo teu nome. É o que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, pessoal. Pode sentar. Obrigado. Pessoal, a gente vai estar falando hoje sobre os substitutos do coração. O pessoal estava falando um pouquinho ali de futebol, né? Seleção brasileira, não sei o quê. Lá no acampamento falamos muito sobre isso, né? Então, chegou a hora aqui, aos 37 do segundo tempo, nós vamos fazer substitutos. E qual é o substituto do seu coração? Né? Será que nós temos substitutos no nosso coração? Será que nós temos coisas que nós temos colocado no nosso coração que ele não está alinhado com a vontade de Deus? O que vocês acham? Você acha que a gente põe de vez em quando, ou põe sempre, ou nunca põe? O que vocês acham? A gente é uma aula, hein? O que vocês acham? Você tem algum substituto no seu coração? Então a gente... Oi? Ídolos. Quem mais que a gente pode ter como substituto no nosso coração? Carro, objetos, coisas. Quem mais que a gente pode usar para substituir as coisas dentro do nosso coração? Vícios. Dinheiro. Dinheiro é bom, né? Dinheiro não é ruim, não. O pastor falou aqui que nós estamos cheios de riqueza aqui, né, pastor? E hoje a gente vai falar sobre o amor. Como que a gente pode colocar o amor como alguma coisa que substitui o nosso coração e está ligado no Senhor? Já parou para pensar nisso? Eu pastoreei alguns anos, e uma das coisas que a gente mais via era o seguinte: as pessoas chegavam aqui, pastor, nós estamos querendo engravidar, nós estamos querendo arrumar menino, e agora é o seguinte, precisamos de menino, vamos orar. Aí a gente orava, a pessoa passava um tempo, chegava com a notícia: pastor, nós ficamos grávidos. E aí a criança nascia, e aí a criança virava um problema danado, que o cara deixava de ir à igreja, porque o menino estava dormindo. Aí é diferente, aqui não, eu sei que aqui não acontecia isso não, era só lá. Né? Aí o cara não ia na igreja mais porque estava chovendo, e aí o menino não podia pegar ventinho. O menino. E aí aquilo que a gente orou para que fosse uma bênção, começou a se transformar num substituto do coração. Alguma coisa que estava substituindo Deus no coração. Aí a congregação já passou a ser segundo plano, aí as coisas começaram a passar a ser segundo plano. Então a gente vai... Eu estou aprendendo aqui ainda, tá, gente? Mas eu vou chegar lá. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter um trilho ali, e nesse trilho a gente vai ver algumas coisas. Então a gente vai pavimentar a nossa aula, e para pavimentar a nossa aula, a gente vai usar um texto
que está lá no Evangelho, o texto de Mateus. E depois a gente vai entender um pouquinho onde está o nosso tesouro, depois nós vamos ver quais são os valores, né, que nós colocamos ali. No segundo passo, no segundo plano, a gente vai falar como o amor pode ser um substituto do verdadeiro desejo do nosso coração. E aí a gente vai ver 2 pontinhos ali, que é uma vida vazia, e é a origem do desejo. Ok? Podemos seguir? Então, onde está o seu tesouro? Onde você tem colocado o seu coração? Pergunta difícil, pastor. Pergunta difícil, Alex. Que pergunta esquisita é essa, né? Onde é que você tem colocado o seu tesouro? Então, nós vamos ler um texto ali que está em Mateus. Se você quiser seguir ali, ou se você quiser abrir na sua Bíblia, está em Mateus, capítulo 6. Está escrito assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Bom, esses textos aí, eles estão conectados lá com o Sermão do Monte. E lá no Sermão do Monte a gente sabe que Jesus, ele estava vasculhando os nossos corações, né? Ele está trazendo, ele está moldando os nossos corações para a gente entender o Evangelho, entender aquilo que ele está trazendo, não é isso? Ou não? É isso, né? E aí ele vai chegar aqui no capítulo 6, então ele vai falar de algumas coisas específicas. Ele vai falar, por exemplo, sobre as esmolas, né, sobre dar esmolas. Depois ele vai falar sobre a oração dominical. E depois ele vai falar sobre o jejum. Se a gente parar para pensar nisso, o que a gente está vendo? A gente está vendo, então, que Jesus ele está mostrando aonde que está o nosso coração, né? Eu tenho um amigo que ele fala assim, cara, você começa a ver que o cara converteu se ele começa a dar dízimo e oferta na igreja. Ele fala que uma das coisas que ele acredita que uma das coisas que deve converter por último é o bolso do cara. Ele converte um monte de coisa na vida dele, vai convertendo, e a última coisa que ele, mais ou menos, ele converte é o bolso dele. Tinha um sujeito na nossa igreja que ele falava assim que o dízimo era muito alto, Aí eu sentei com ele e falei assim, então faça o seguinte, já que o dízimo para você é muito alto, faça o seguinte, na primeira semana você dá, tipo assim, você dá 2,5%. Aí na outra semana você dá 2,5%, na outra semana você dá 2,5%, na outra semana você dá 2,5%, você nem vai perceber o dia que está no seu bolso. Aí ele falou assim, nossa, mas eu vou ter que ficar fazendo depósito demais. Eu falei assim, então você faz um só. Aí ele começou a dizimar, ele era uma bênção na nossa igreja. Chegou a ser diácono na nossa igreja. Então, a última coisa que converteu na vida dele foi o bolso. E, às vezes nesse caminho aí, a gente vai colocando ídolos no nosso coração, a gente vai colocando outras coisas no nosso coração, e muitas vezes, a gente não está entendendo o que Deus está falando para a gente. Amém? Às vezes, a gente está fazendo as coisas, e muitas vezes, a gente está fazendo as coisas achando que a gente está fazendo certo. Você concorda comigo ou não? Não é? Igual ele lá, né? Ele achava que, puxa, era demais, mas 10% de um é 10% de um, 10% de 1.000 é 10% de 1.000, 10% de 50 mil é 10%, não vai mudar, ele não vai alterar. Mas o que talvez ele estava vendo no coração dele? Ele estava vendo, tinha alguma coisa lá no coração dele, que ele não estava percebendo. Queridos, o nosso coração, ele é um grande depósito.
O nosso coração, ele é um depósito imenso. E ele não é responsável por aquilo que a gente põe lá dentro. Ele simplesmente vai recebendo as coisas que nós vamos colocando ali dentro. E o que nós colocamos dentro do nosso coração? Uma par de coisas, não é? Tem gente que põe ódio. Tem gente que põe alegria. Nós vamos colocando valores ali dentro dos nossos corações, e quando a gente vai colocando esses valores dentro dos nossos corações, o nosso coração, ele vai guardando aquilo ali. Ele vai se enchendo daquilo ali, e a Bíblia vai dizer assim, que nós vamos falar o quê? Daquilo. Oi? Do que está cheio o nosso coração. O seu coração está cheio de quê? No texto que a gente leu ali, ele vai falar o quê? Se aquilo que está nos seus olhos são trevas, quão grandes trevas você não está? Ou seja, você está tirando da onde isso? Então, o pavimento agora desse estudo que a gente está tendo é isso. É avaliar o nosso coração. É dali que a gente vai tirar soluções. Independente se você está num momento bom, se você está num momento difícil, você vai tirar esses valores lá de dentro. Você vai tirar um pouquinho hoje, vai tirar um pouquinho amanhã. Aí daqui a pouco você vai colocar uma outra coisa nova lá dentro. Aí daqui a pouco você tira mais uma, daqui a pouco você põe outra. E assim é a nossa vida. A nossa vida, todas essas experiências nós vamos guardando aonde? No nosso coração. Davi vai falar assim: guardei a tua palavra para não. O que ele disse? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está lá. O Salmo nos dirá: de todo coração te busquei, não me deixes fugir aos mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119. Então ali está dizendo que a gente tem um depósito. Você concorda com isso? Vocês estão na mesma página que eu? Estão ou não? Sim, então bom, tá bom. Porque tem que estar na mesma página, porque senão a gente tem que voltar para poder sedimentar. Então, posto isso, qual é a ideia, então, que Jesus está passando para a gente, quando a gente lê o primeiro texto lá de Mateus? Qual que é a ideia que ele está passando para a gente? Vamos ler ali. O que está escrito ali? A ideia aqui é que, aonde eu for te buscar, ou quiser te achar, se eu seguir o seu tesouro, eu posso te encontrar. Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que é sim, levanta a mão aí. Quem acha que é não, levanta a mão. E tem um monte de gente que não acha nada. Tem um monte de gente que não acha nada. Não é questão de certo e errado não, querido. É só uma votação simples aqui. Vamos ler o segundo parágrafo. A ideia não é que o seu tesouro está onde está o seu coração. É invertido. É o nosso coração que está onde está o nosso tesouro. Lembra daqueles dois casos que Jesus contou, as duas parábolas? Que um encontrou um tesouro, o que foi que ele fez? Ele guardou o tesouro, escondeu o tesouro. Não foi isso que ele fez? E o que foi que ele fez? Ele vai trocar, ele vai substituir agora. O que ele vai fazer? Ele vai lá e pega aquele negócio, tudo que ele tinha, e fala: isso aqui não vale nada. Eu quero é aquele ali. Ele vai lá e pega tudo que ele tinha, compra aquele campo. Ele quer aquele outro valor agora. Eu preciso substituir um valor do meu coração. Aí o outro pega, ele era colecionador de pérolas. O que ele vai fazer? Ele pega tudo que ele tem e vai substituir por aquela grande pérola que tem ali. É lógico que nós sabemos que Jesus não está falando de riqueza. É lógico que nós entendemos que Jesus está falando aqui da salvação, né? Da graça. É disso que ele está falando. Mas, olha para você ver, ele troca tudo que tem, ele substitui tudo que tem para um caminho só. Ele abre mão de tudo que ele tem, ele não diz o que é o tesouro, não diz que é um balde de ouro, ele não fala o que é, mas ele vai lá e fala assim: ó, isso aqui para mim é mais valioso. Isso precisa ser a tônica do evangelho na nossa vida. Mas o que acontece muitas vezes conosco é que a gente está pensando que Jesus está falando invertido, né?
É que o tesouro que está onde está o meu coração. E não é. Por quê? Porque o coração ele é um depósito. Eu ponho um monte de coisa lá dentro dele. Eu ponho alegria, eu ponho boas lembranças, eu ponho lembranças tristes. Né? Eu conheço gente que gosta de ficar enaltecendo a tristeza. Fica falando bem da tristeza. O cara converteu, fica falando bem dos pecados que ele cometia lá atrás, como se aquilo fosse, sabe? Não, Deus me tirou de um trevão, sabe? E não é isso que a gente tem que guardar no nosso coração. E aí a gente precisa, então... Vocês assistiram aquele filme A Prova de Fogo? Quem assistiu o filme A Prova de Fogo? Vocês assistiram? É um filme de um casal que está em crise no casamento, né? Pô, Alex, você vai colocar o spoiler aí? É. E ele era bombeiro, cara. Aí, o que acontece? Essa crise desperta um BO lá. Aí a mulher dele trabalhava vendendo coisa para o hospital lá, e aí o médico começa a aproximar dela, o médico fala que ela é encantadora, que ela é bonita, e eles começam a ter um BO lá. E aí ele vai conversando com um amigo dele que era bombeiro, o amigo dele vai falar com ele o seguinte, ele pega 2 saleiros assim, passa uma cola no meio do saleiro, cola os 2 saleiros assim, espera um pouco, sabe aquelas colas que cola qualquer coisa, cola até alma e espírito? Tem umas colas dessa aí, o cara colou lá e entregou para ele e falou assim, separa isso aí agora. Quando ele vai separar, ele fala, não separa não, que vai quebrar. Não separa não, porque vai quebrar. Aí ele pega o jogo, o que você está querendo dizer com isso? Ele fala assim, cara, isso para mim foi uma experiência tremenda nesse filme. Ele vai dizer assim, olha, você precisa guiar o seu coração. Você não viu que isso aí vai quebrar? Você precisa guiar o seu coração. Você tem guiado o seu coração? Olha que pergunta boa essa pergunta. Para onde é que você está guiando o seu coração? Ou você está sendo deixado levar pelo seu coração? As coisas boas que nós fazemos, a gente faz de bom coração. É ou não é? Quem é o pai que o filho pedindo para ele pão lhe dará uma pedra? Quem é esse pai? Não existe esse pai, né? O menino está pedindo lá pão lá, o cara está trazendo um Kinder Ovo, o cara está trazendo um monte de coisa, biscoito, chocolate, ele só pediu pão. Porque a gente está tirando coisas boas do coração, né? Foi isso que nós aprendemos, e a gente quer fazer diferente, a gente quer levar diferente. Então, o que ocorre? Nós precisamos guiar o nosso coração, nós precisamos ensinar o nosso coração o que é que nós queremos fazer, como é que nós queremos fazer, porque senão a gente vai ficar aí ao léu aí. Ao léu não é o Leonardo, né? Não é o Leonardo. Ficar ao léu, ficar aí, ó, né? E isso é importante a gente entender. Então, vamos falar um pouquinho desse substituto aí. A gente está baseando esse estudo também num livro que chama Deuses Falsos, do Timothy Keller. E ele nos deixou há pouco tempo também um autor fantástico. E o capítulo 2, ele está falando sobre esse amor aí, que a gente acaba substituindo aquilo que deveria ser o lugar de Deus na nossa vida. Ele vai citar também, ele vai falar sobre uma moça chamada Sally, que ele disse assim, que ela era uma mulher que ela nasceu com a maldição de ser linda, que isso veio a ser um problema gigante para ela. E ela usava a beleza para poder se aparecer, e ela usava a beleza para poder estar ali. E aí o que aconteceu? Ela cresceu, aí os homens ficavam doidos com ela, porque ela era bonita. E aí ela se via entre relacionamentos e relacionamentos, até que um dia ela vai ter um encontro com o Senhor de verdade, e ela se converte de verdade, e ela entende que, ao mesmo tempo que ela manipulava, ela também era manipulada. Por quê? Porque ela estava buscando o grande amor da vida dela, né? O príncipe encantado da vida dela. Fernando orou por um príncipe encantado e veio um sapo encantado para ela, né? Você está rindo aí, né, Miriam? Você lembra, né? Eu era feio para danar, né? Não era, não? Aí, então, ele vai trazer esse ponto, e eu queria basear um pouquinho do nosso estudo ali em Gênesis,
capítulo 29. Você pode abrir também na sua Bíblia, então você pode acompanhar ali com a gente. Gênesis 29, de 15 a 30. É uma história que a gente conhece, né? Quando Jacó chega lá na casa lá do tio dele, lá, o Labão, né? E aí ele começa a trabalhar lá, e aí ele começa a se relacionar com a família. E já tinha um tempo que ele estava lá, e aí a gente vai entrar então no versículo 15. Então, Gênesis 29, de 15 a 30. Diz assim: Depois disse Labão a Jacó: Por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por essa tua filha mais moça aí, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor de Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhes pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar, e deu um banquete à noite. Conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel? Por que, pois, me enganastes? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida esta semana, dar-tínhamos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. O cara está ganhando 3 por 1. Concordou Jacó e passou a semana de Lia, né? Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha, para a serva de Raquel, sua filha, deu a Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Amém? Pai, nos dá graça para poder ministrar, Senhor, agora, nessa parte aqui agora, Deus, para que possamos entender a vontade do Senhor. Ajuda-nos, Deus, com a Tua palavra, ajuda-nos, Deus, com a Sua exposição, Senhor. Bom, vamos falar um pouquinho de quem é quem aqui? Só para a gente ter uma noção de tudo que está acontecendo aqui, né? A gente vai ver que como o amor vai conduzir as pessoas, né? Como que o amor vai fazer com que essas pessoas aqui comecem a usarem umas às outras por causa do amor. A gente vai ver que o manipulador também será manipulado. Quando nós não colocamos a peça certa no nosso coração, a tendência da gente é começar a fazer coisas erradas. A tendência é que as engrenagens não funcionem. Tem mecânica aqui? Se você colocar uma peça errada lá, já era, né? Quando o cara vai comprar uma peça, você não compra essa não, porque essa aí é do carro tal, é do ano tal, né? Quando a gente vai comprar uma peça para o carro, meu carro é velho, aí o pessoal tem que dar as coordenadas tudo direitinho, porque na peça nova, mas as coisas são mais eletrônicas, então é muito diferente. Mas na minha época ainda, eu sou da época do Fusca e do Fiat 147, você não é dessa época não, né, Adalberto? Você é dessa época? Aí eu andava com uns fusíveis dentro do carro, aí eu andava com os grampos também, andava com uns negócios de chiclete também. Às vezes o negócio arrebentava, você pegava o chiclete e fazia... Aí colocava lá, botava, aí ligava o carro funcionava, né? Então, assim... Mas hoje não, hoje é diferente. Hoje você tem que ser uma coisa específica, né? Então, a mesma coisa ocorre com a gente. Se a gente colocar alguma coisa que não está dentro da especificação, não vai funcionar, pode até funcionar por um tempo, mas depois não vai funcionar. E a gente vai ver que a manipulação é isso. Ela funciona tanto a favor quanto contra. Porque aquele que manipula, no final ele está sendo manipulado. Lembra da Célia que a gente falou aqui? Ela estava sendo manipulada. E aí, essas situações, elas vão fazendo com que a gente comece a
não compreender o que está acontecendo, porque a gente começa a falar assim, não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai insistindo, e a coisa não anda. Então, qual que era a ideia de Labão? Irmãos, uma mulher para poder ser dada para o pretendente ali 1 ano e meio, 2 anos de trabalho, já estava bom. A Jacó falou assim, eu trabalho por esses 7 anos. Eu fico pensando em Eva de vez em quando, assim, cara, Eva devia ser uma mulher de outro mundo, sabe, pastor? Porque o Adão falou assim, meu Deus, esse é osso dos meus ossos, agora a gente vai deixar pai e mãe. Quem pai e mãe? Ele era o primeiro homem. O cara já até profetizou, quando ele olhou para Eva, ele falou, meu Deus do céu, agora o homem vai deixar pai e mãe. Cadê isso aí? Jesus. Era mais ou menos Raquel. Raquel está dizendo que ela era formosa de porte. Ela, se fosse comparada na época do Egito, ela era comparada às éguas de Faraó. Que coisa maravilhosa, né? Comparada às éguas de Faraó. Você já falou isso para sua esposa? Meu bem, ser uma égua de Faraó. Que coisa, que romântico isso. Imaginou, Adalberto? Imaginou? Oh, querida, né? Então ela era formosa. E o que Labão tinha? Só que Labão tinha um problema. Você percebeu que na leitura do texto, quando Jacó vai falar para ele assim, Jacó chega para ele e fala assim, eu vou trabalhar pela sua filha mais velha 7 anos. Qual que é a resposta de Labão para ele? Está tudo certo? É isso mesmo? Está fechado o negócio? O que ele vai falar? Não, ele não fecha o negócio com Jacó. Ele fala assim, ó, melhor eu dar ela para você do que eu dar para outra pessoa. Então, fica trabalhando aí. Por quê? Porque ele sabia que lá na terra dele, não dava a mais nova antes da primogênita. Sim ou não? Não foi isso que ele falou depois? Então, ele estava com o BO. Qual que era o BO? Ele tinha que se livrar de Lia. Ele tinha que se livrar de Lia, porque senão... Só que é o seguinte, você chegava lá na casa de Labão, você via Lia. Aí você via Raquel. Que era Raquel, ué. Raquel, o que é isso? Ela é comparada às éguas de Faraó, afinal de contas. Né? Tão, ela é grandona. Né? E aí ninguém queria. Então ele vê nessa situação o seguinte, eu consigo me livrar dela. Então isso quer dizer que ele a amava mais se livrar dela do que ele a amava. Ela era um problema para ele. Tinha dote. Aí chega um maluco e fala assim, eu te dou 7 anos do meu trabalho por causa da mais nova. Ele falou, nossa, 7 anos, 1 ano e meio, vou fazer as contas, que dá para mandar 4 mulheres para ele, eu fico livre de tudo. E aí o que a gente tem? A gente tem também um outro personagem aqui, que é Jacó. E esse personagem aqui também, ele é um personagem que o coração dele não está bom. Ele é menosprezado pelo pai. Ele sabia que o pai preferia o filho mais velho. Aí isso vai levar ele a fazer o quê? Ele vai roubar o irmão. Aí ele acha que ele vai ter então um reconhecimento, que ele vai ter alguma coisa, aí ele se vê o quê? O irmão agora quer matá-lo. Ele falou, nossa, eu levantei a ira de Caim no coração do meu irmão agora quer me matar. Eu preciso sair daqui. A mãe dele pega, manda ele para longe. Aí, ele achando que ia ganhar o respeito, o que ele ganhou? Ele teve que sair da presença do pai, sair da presença da mãe, sair da presença familiar, para poder ir morar no lugar aonde agora ele seria exatamente ninguém. E a mãe, naquela manipulação, agora virou processo do manipulador, teve que ir embora. E onde que estava o coração de Jacó? Onde que estava o coração dele? Eu preciso ser alguém importante para o meu pai. Mas a Bíblia diz assim que ele era manso. Ele era aquele cara que ficava dentro de casa. E o outro não, o outro era caçador. O outro era... eu já tive os meus meninos, a Ana era mais quietinha e o João Pedro era espoleta para danar. E aí um dia o João Pedro foi dormir lá com o avô dele.
Ele subiu em cima do vô dele, e virou na cama com o vô dele. Quando nós chegamos no quarto, o lençol estava no chão, o travesseiro estava no ventilador, aquela confusão. E aí vem o meu sogro lá de dentro, ele tinha pouco cabelo, aquele cabelo todo troncho, assim, que nem tudo vacaiado. Por causa de quê? Porque o João estava cheio de energia, assim era Isaú. E o pai era encantado com o filho estava seguindo os passos do pai, fazendo um monte de coisa assim, já o outro era tranquilo. Então, Jacó queria ser amado. Jacó estava assim, eu quero ser alguém. Aí vem a pergunta, será que esse problema é só problema de Jacó? Será que nós não passamos por esse problema? Será que a gente nunca quis ser alguém? Será que talvez você nunca quis ser visto por alguém? O que vocês acham? Vocês conhecem pessoas, eu não vou falar de vocês, não fala de alguém que você conhece. Você conhece gente assim? Hã? Às vezes a gente olha para essas pessoas, às vezes eu fico olhando assim, eu faço, puxa vida. Tem gente que vai sofrendo, que vai tendo esses tipos de desejos assim, porque não é resolvido consigo mesmo. Eu tenho uma compaixão disso, sabe? Eu tenho aquela vontade, sabe, de pegar, de abraçar, sabe? E às vezes a gente não pode fazer isso, né? Às vezes a pessoa está sendo tratada ali, né, por Deus ou alguma coisa. E aí a gente tem Lia também. Como que era Lia? Lia era a moça rejeitada. Para mim, essa é uma das passagens mais tristes da Bíblia. Ela era rejeitada. Ela foi dada para um homem que, quando o cara acordou de manhã cedo, ele foi fazer reclamação, ele foi lá no saque, né, do consumidor, ele chegou lá e falou assim, cara, eu comprei aqui, tem errado, está tudo errado aqui. Ele acabou de ter um relacionamento com a moça, ele levanta dali, sai correndo e fala, cara, você está maluco, tá errado. Você imagina essa moça? Você imagina o coração dela? Você consegue imaginar o coração dela? Pô, meu pai já se livra de mim, aí eu vou para o sujeito ali, aí o sujeito pega e fala, que você está maluco? Que é isso? Eu não quero isso não. Como se ela fosse mercadoria, né? E aí o que acontece? Ela vai ver na infertilidade da irmã dela uma maneira de manipular a presença física do marido. Vai ter um momento aqui em que ela vai falar assim, ó, eu te dou essas mandrágoras aqui, mas eu tenho que ter uma noite acalorada com meu marido. Ela começa a manipular também. Olha para você ver o que a necessidade de ser amado faz com a gente. É muito difícil isso, querido. É um negócio muito difícil. Ela também começa a ter filhos, e aí acha que ela vai ser amada porque ela tem filhos. Você já fez alguma coisa nesse sentido? Não, se eu fizer isso aqui, eu vou ser reconhecido. Já fez isso? Alguém aqui já passou por isso? Teve a necessidade de ser reconhecido? É muito ruim, cara. É muito ruim. Eu trabalhei numa empresa uma vez. Não era hotel não, viu, pastor? Não era hotel não. Era pior. Eu sou contador. Vocês não sabem como é que é ruim ser contador. Não é contador? Tem um contador aqui, quem que é? Né, Milton? É difícil, né? No contador, o cara só lembra do contador na hora que ele vai fazer o imposto de renda. Aí o contador é bom. Mas os outros 364 dias do ano, se o contador ligou, já vem o mandador de guia para mim. Oh, meu Deus. Mas eu queria ser reconhecido, sabe? Lá no início da minha carreira, eu queria ser reconhecido, eu queria que todo mundo batesse palma para mim. E aí eu descobri que, quando as pessoas batem palma para a gente maioria delas também querem te manipular. Nossa, você trabalha demais, hein? Mas aquilo ali para mim era igual fácil, eu tenho que trabalhar agora até meia-noite. Que se eu trabalhar só 8 horas, o cara já está falando que eu estou trabalhando muito, eu vou trabalhar 12 agora. Porque o desejo de ser reconhecido, ele vai perpetuando o coração da gente, né? E é lógico, né? Eu não tinha o Senhor no meu coração. Então ela esperava em outros homens, a Lia, aquilo que ela achava que iria fazer ela ser alguém. E a gente tem também a Raquel. A Raquel tinha um problema sério na vida dela.
ela era bela e desejável. Sabe? Todo visitante que ia lá na casa lá de Labão, lá, queria casar com ela. E apesar disso, ela também é dada num segundo momento, porque ela não podia ser dada antes da primeira. Então também ela estava, a questão dela de amor, toda essa questão estava vinculada ao mais velho. E aí, como é que faz agora? Como é que vive todas essas coisas? Então ela não tinha capacidade, e aí para piorar, ela também não tem capacidade de gerar filhos. Irmãos, tudo isso que a gente está falando é um pavimento para o que nós vamos entrar agora. A gente entendeu a vida de cada um aqui, beleza? Foi isso que a gente viu aqui. A gente viu que todo mundo manipulava, que todo mundo era manipulado. É uma situação horrível nessa família, mas a gente sabe que tem famílias que passam por isso. Por coisas difíceis, né? Por coisas mais tranquilas. A gente sabe que isso não é uma coisa daquela família. Né? A gente já trabalhou com famílias assim que tinha uma vida muito destroçada, né, por conta de, mais ou menos, de coisas assim, de rejeição, de falta de amor, de lar totalmente desconexo, de família que as pessoas não estavam se dando bem. E isso vai gerando umas situações em que todos eles tinham um vazio no coração. Sim ou não? Eles estavam buscando alguma coisa para colocar ali dentro. Todos eles buscando alguma coisa. E o que tinha de comum no que eles estavam buscando? O amor, a aceitação. Mas se você viu aqui nesses textos que a gente leu, qual deles buscou Deus? Às vezes eu fico pensando assim, a gente fala que, a gente lê lá na Bíblia, né, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? A gente lê isso, né? Mas, até Jacó voltar para a terra dele, Jacó vai buscar Deus da seguinte maneira: quando ele está fugindo, o Deus dele é o Deus que ele falou assim: ó, se o Senhor me der comida, se o Senhor me guardar, então eu vou te dar o dízimo. Esse é o Deus de Jacó. Aí, quando ele está voltando, ele está lá na terra, lá, né? A gente não vê manifestações de Jacó falar alguma coisa para os filhos a respeito do Deus, do pai dele. A gente vai ver ele negociando com Deus ali, aquela questão das cabras, né? Que aí a cabra começa a dar salpicada, listrada. Se fizer assim, eu te faço assado. Sabe aonde que Jacó encontra o verdadeiro Deus dele? No Val de Jaboque. É lá no Val de Jaboque que ele vai encontrar o Deus dele. Ali se torna o Deus de Jacó. Ali não tem troca, ali não tem favor. Sim ou não? Não é? Ali é eu com Deus. Ali o coração dele é transformado. Ali, quando ele perde os filhos, ele vai buscar Deus. Né? Quando ele perde José, né? Ele vai buscar, aí ele começa a fazer altares verdadeiros para Deus. Quando ele entende aonde que tem que estar o coração dele. Quando ele tira esses amores que ele estava buscando, e aí quando ele coloca a peça certa lá, a vida dele deixa de ser vazia. A vida dele começa a ter um sentido. E Salomão vai falar isso para a gente muito bem. Olha ali Salomão falando em Eclesiastes capítulo 9. Ele vai dizer assim: de veras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso. A gente está caminhando para o final aqui dos pensamentos de Salomão, né? Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E, se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro.
A gente não sabe nada do que vai acontecer com a gente. Não sabe nada. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. O Senhor, Ele não está olhando com parcialidade, imparcial. E Ele diz assim, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto o que o sacrifica como o que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Aí isso aqui é bom. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim que nosso coração ele é inclinado para o mal. A mesma coisa Deus vai falar lá para Noé, quando ele destrói tudo e fala, a partir de agora, não vou destruir mais nada, porque eu vejo que o coração do homem, o desígnio dele é mau. O desígnio dele é ruim. Lembra que a gente falou que o nosso coração é um depósito? Lembra? Então está lá dentro tudo. Está lá o mal, está lá o bem, está lá o amor, está lá o carinho, está lá todas aquelas expressões que a gente tem, todos os problemas que a gente vive, está tudo lá dentro. Está uma miscelânea de coisa lá dentro, está tudo embolado lá dentro, e a gente vai tirando isso de lá de dentro. Uma hora você tira uma coisa, outra hora você tira outra. Mas o intento do nosso coração, ele é mau. Ele está cheio de maldade. Não é isso que diz as Escrituras? Não é? Irmãos, você já pensou, se tirar o Espírito Santo de você, o que sobra, se tirar o Espírito Santo da sua vida? O que sobra da gente? Eu estava num lugar ontem, e aí tinha uma churrasqueira assim, eu falei assim, imagina uma churrasqueira aqui que está com aquelas brasas. Gente, churrasqueiro, quando vê aquela brasa alaranjada, o cara fica igual pintinho no lixo. Já viu o pintinho no lixo? Cisca para tudo que é lado, acha que é galo grande. Fica assim. Churrasqueiro, quando vê aquela brasa linda assim, é maravilhoso. Só que aí acontece no outro dia, você chega lá, o que tem lá no outro dia? Só aquela cinza que você não pode nem soprar, que sobe aquele monte de cinza assim, suja tudo. Eu penso que com a gente é a mesma coisa. Se a gente perder o Espírito Santo, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, se o Espírito Santo não fosse dado por Jesus Cristo para a gente era aquele monte de cinza ali. É o Espírito Santo que nos ajuda a tirar as coisas boas do nosso coração. É Ele que nos ensina, não é isso que está escrito? Ele vem nos convencer do pecado, do juízo, não é isso que está escrito? Da justiça. É Ele que está mostrando para a gente o caminho que devemos seguir. E qual é o caminho que a gente deve seguir? De vez em quando a gente ainda não tropeça? Por que a gente tropeça? Puxa vida, essa semana eu estava numa semana tão boa, cara. Eu orei, essa semana eu consegui orar 15 minutos. Semana ótima. Estava tão bem com o Senhor essa semana. Aí eu fui demitido. Não pode, eu vou ter que orar mais. Eu vou passar a orar agora 16 minutos por semana. Quem você acha que coloca esses negócios no coração da gente, irmãos? Irmãos, a gente muda de vida porque o Espírito Santo muda os nossos entendimentos. Ele é aquele que nos ensina tudo o que devemos saber. Não é isso que está escrito? Não é isso que Jesus falou? E quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Então, a gente tem que entender isso. Então, como que está o seu coração? O que você está colocando lá dentro? Essa é uma pergunta retórica. Eu tenho a minha resposta e você precisa ter a sua. O que você está colocando dentro do seu coração? Você já viu aquela pessoa? Eu vou falar do Ministério de Louvor. Você já viu aquela pessoa do Ministério de Louvor? Eu gosto de falar do Ministério de Louvor. Viu aquela pessoa do Ministério de Louvor que faz qualquer coisa para estar lá na frente? Aí ele está lá na frente por causa do quê? Ele está lá na frente por causa do louvor ao Senhor, ou ele está lá na frente porque ele está exposto lá na frente? Ou porque, muitas vezes, aquilo ali é o ministério dele e ele tem que honrar o ministério dele? O que a gente tira do coração, a gente tem uma coisa que a gente tem que prestar, é como? Como que você está servindo?
eu fiquei doente, eu estou voltando agora. Fiquei doente uns 20, sei lá, uns 25 meses, 27 meses. O doutor ali estava me acompanhando também. Irmãos, como que isso aqui faz falta na vida de quem é pregador? Quando o pastor falou comigo assim, Alex, você pode dar uma aula para nós lá? Aquilo ali, o coração inflou, irmão. O coração virou uma... Por causa de quê? A Miriam me conhece há muitos anos, ela sabe que eu falo para 3, eu falo para 10, eu falo para 50, para 500, eu quero falar do Evangelho. Mas havia tanto tempo que eu não estava diante de uma congregação assim, que na mesma hora que aquilo inflou o meu coração, aí eu continuei ouvindo o áudio do pastor, eu falei assim, cara, será que eu estou pronto? Não é para responder sim ao convite, mas é para como eu vou agir hoje. Vocês entendem isso? Nós nascemos para glorificar o Senhor. Alguém discorda disso? E eu preciso estar aqui para poder glorificar o Senhor. Não é para satisfazer o meu desejo de tanto tempo não estar ali na frente. Eu imagino que o pastor Eduardo vai concordar comigo. Irmãos, estar aqui na frente é muito difícil. Você está sempre no fio da navalha. Eu conheço muitos pastores, muitos amigos que ao pregar, eles querem saber como que eles foram. Eles querem saber, eu fui bem, o que você acha? Você acha que a palavra foi boa? Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos aceitação. Aonde que está o nosso coração? Então a gente tem que olhar, porque para que o nosso coração, como ele já tem tendência para o mal, eu não venho aqui para frente para poder fazer exibição. Fazer disso aqui um picadeiro. Então eu tenho que estar avaliando o meu coração. Olha o que vai continuar falando em Eclesiastes 7-9. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que ama, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho que te fatigaste debaixo do sol. Quando nós entendemos que o nosso caminho, ele tem uma direção, isso começa a dar sentido para a nossa vida. A nossa vida deixa de ser vazia. Olha o que Salomão está falando, ele experimentou tudo. A Bíblia vai dizer assim, que Salomão experimentou tudo. O cara era engenheiro, o cara era agricultor, o cara era top. Mas olha aonde que ele está falando que nós vamos encontrar a nossa felicidade. Nas coisas simples. Jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a tua mulher, uma mulher que amas, né? Ele está falando aqui, olha, tudo aí é trabalho, tudo que você está fazendo é trabalho, você vai se fadigar debaixo do sol, mas é isso que completa a nossa vida. São nessas coisas pequenas que a gente precisa perceber Deus. Então, quando a gente começa a dirigir, se você começa a dirigir o seu coração para Deus, você vai perceber que todas essas coisas vão te trazer alegria, que você não vai precisar de afirmação de ninguém. Você vai poder vir aqui à frente aqui e falar aqui para os irmãos, ou falar para 2 pessoas, 50 pessoas, 1 milhão de gente, sabendo que, cara, isso aqui é para o Senhor, isso aqui é porque eu amo o Senhor. É uma oportunidade que Ele está me dando. E se uma pessoa aqui falar assim, puxa vida, aquele negócio que o Alex ensinou lá foi muito bom, cara, já ganhou, é uma alma. Aonde que está o seu coração?
Se eu ver o seu tesouro, eu consigo ver quem você é, eu consigo medir o seu coração. E aí eu posso estar, muitas vezes a gente pode estar se escondendo aonde? Exatamente nisso. A gente pode estar se escondendo falando que não, isso aqui eu estou fazendo por amor. Isso aqui eu estou fazendo por amor. Sabe o que aconteceu com Lia? Ela queria prova de amor. Não é isso que ela queria? Raquel queria prova de amor. Tem muito rapaz aí que está chegando para as meninas e falando que quer uma prova de amor. E a gente sabe qual prova de amor que ele está querendo. Se você está resolvido no seu coração, se você sabe quem é o seu Deus, você sabe que a maior prova de amor está na onde? Está lá no Calvário. Está lá na cruz. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Amém? E aí o que acontece? Uma oferta, quando você tem uma vida vazia, vai acontecer um negócio interessante. A sua oferta, ela vai ser vazia. Por quê? Porque você está vazio. Quais são ofertas vazias que a gente pode fazer? Quais são ofertas vazias que a gente pode dar? Eu trouxe para a gente aqui 2 exemplos. Compra de favores. Lembra lá de Lia? Vai ter um determinado momento que Rubem, o filho mais velho, ele estava andando lá no meio do mato, lá ele achou umas mandrágoras. Eu nem sei o que é isso, mas deve ser um negócio muito bonito. E ele saiu catando as mandrágoras e levou lá para a mãe dele. Aí a mãe dele era Lia. Só que aí a Raquel vira e fala assim: nossa, as mandrágoras são lindas demais. Me dá umas mandrágoras dessa aí. Oh, gente, mandrágora. Flor. Vai lá você lá e pega a sua mandrágora. Não, mas ela queria dar outra. Aí Lia vai falar assim: agora, além de você tomar o meu marido, meu era delas. Além de você tomar o meu marido, agora você ainda quer tomar as mandrágoras do meu filho. Não, eu vou fazer o seguinte: eu te passo essas mandrágoras se você me alugar o meu marido. Gente, que maluquice. Eu estou te alugando o meu marido. Quer dizer que esse negócio de marido de aluguel é antigo, né? Não é? Não é? Esse negócio desses maridos de aluguel é coisa antiga. E ela vai lá e aluga o marido. Gente, planta, presta atenção, planta, flor. Olha essa oferta. Olha que coisa vazia. Olha como que o coração delas estavam. Lembra que a gente falou que estava todo mundo manipulando todo mundo? Jacó, você lembra lá que Jacó negociou Raquel, e aí ele levou Lia, levou Zilpa, levou Raquel e levou Bila. Aí agora aqui, ele é a mercadoria. Percebeu? Ele é a mercadoria agora. Uma coisa horrorosa, cara. Antes as meninas eram mercadoria. Agora ele é a mercadoria. São manipulações, ofertas vazias. Olha esse moço aí. Esse aí é o Simão, aquele lá no livro de Atos, lá no capítulo 8. Simão era um mágico ali, ele dominava o povo ali, fazendo as magias dele. Aí chega lá Pedro e João e começa a pregar, e aí eles começam a impor as mãos, e as pessoas vão recebendo o Espírito Santo. E olha o que está escrito. Atos 8, 18 e 19. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido quem? O Espírito Santo. Ofereceu-lhes dinheiro, oferta vazia. A gente compra o Espírito Santo? A gente compra a salvação? Como é que a gente adquire isso? Você consegue ver o coração dele agora? Ele era tão pobre, mas ele era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Tão pobre que ele era, a única coisa que ele tinha era dinheiro. E aí ele pega e vai oferecer o quê? Dinheiro para essa turma aí. E ele vai falar assim: não, está aqui um dinheiro aqui, ó, propondo, concedei-me também a mim este poder,
para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Você acha que ele queria dar o Espírito Santo para alguém? Você acha? Hã? O que você acha? Ele queria ganhar dinheiro, né? Ele falou assim, gente, olha aqui, olha, o seguinte, lá na Bolsa de Valores, eles colocaram lá um tal do Espírito Santo lá, que a renda é altíssima. Você vai colocar a mão no povo, o povo vai receber o Espírito Santo, rapaz, isso vai dar uma grana. Ó, o mercado está apontando para isso, hein? Era isso que estava na cabeça dele. O que estava na cabeça dele? Você acha que ele amava Jesus? Você acha que ele tinha algum respeito pela cruz, pela ressurreição, pela morte do Salvador? Você acha que era isso que ele estava mirando? Para onde você acha que estava apontando o coração dele? Qual que era o tesouro que ele estava buscando? Aí vem Pedro. Gente, eu gosto demais de Pedro. Eu gosto muito de Pedro. Meu Deus do céu. Fala uns negócios. Olha o que ele vai falar no versículo 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez seja perdoado o intento da sua mente. É isso que está escrito ali? Do seu? Talvez seja perdoado o intento do seu coração, é o que está escrito ali. Do seu depósito. O que você está tirando dentro do depósito? Ele falou assim, eu vou tirar dinheiro, e aí eu coloco lá dentro o Espírito Santo. Depois eu tiro o Espírito Santo e ponho lá dentro dinheiro. Está vendo que coisa vazia isso? Coisa sem sentido. Mas aí Pedro não para aí não. Pedro ainda vai mais longe ainda. Pedro era bom. Ele fala assim, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. É isso que está acontecendo com você, ô Simão. Seu coração, ele está preso. O intento do seu coração está preso em fel de amargura e de iniquidade. É só o coração de Simão que está assim. O nosso não, da gente não, nós somos crentes. Irmãos, tem muitos de nós que passamos por isso. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender os favores que Deus tem nos dado. A gente acha que, muitas vezes, a gente acha que aquilo que Deus deu para o Hudson também deveria dar para mim. Mas ano passado o Hudson estava com um problema na canela que ninguém quer, né, Hudson? Ninguém quer, né? Mas está ali na frente tocando violão, por quê? Não é? Está ali na frente ali, eu queria estar ali. Mas muitos de nós estamos aqui buscando alguma coisa, igual, sabe aquele menininho, o filho do Jota, aquele pequenininho, como é o nome dele? Hã? Não, o mais novo, o Lucas. O Lucas fica ali, você já viu como é que ele fica ali? Ele pega o violãozinho e fica assim, blém, 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 blém. Mas na cabeça dele, eu sou parte disso aqui. É lógico, ele é uma criança. Ele é uma criança. Mas muitos de nós estamos agindo assim, a gente acha que porque ele está fazendo blém, 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 a gente é alguma coisa. A nossa oferta está vazia, a nossa oferta está sem rumo, a nossa oferta está sem, sabe, aquela aproximação de Deus. Aí, como que está o coração da gente hoje? Alex, mas como que eu me livro disso? Irmãos, é óbvio que não tem nada no Evangelho que é simples. É óbvio que não tem nada no Evangelho que é uma obra fácil. Não existe isso. Como que eu faço isso? Nós já é aquele tudo ali? Está certo? Esse aqui já é 11 horas? Porque ali está 10h59. Meu Deus! Eu até assustei. Até onde é que eu estava? Eu até esqueci onde é que eu estava, meu Deus. Hã? Oi? Aqui na igreja, né? Vamos continuar então. Eu esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando? Eu esqueci. Vamos para a segunda parte, então. O que a gente tem? Lembrei. Alex, mas você está trazendo para a gente, você está mostrando para a gente que o negócio está feio demais para o nosso lado. Não, irmãos, eu não estou mostrando esse caminho. O que eu quero mostrar para a gente o pastor falou um negócio interessante lá no acampamento. Ele falou da possibilidade que o nosso coração tem
de produzir coisas mais ou menos assim. Você lembra? Você consegue repetir? É isso, sabe? O nosso coração, ele consegue produzir coisas assim, imensas, coisas fora da caixinha. E o que esses estudos estão fazendo com a gente? Guarda o teu coração. O que é guardar o coração? Nós não podemos deixar o nosso coração livre, não. Ele vai fazer qualquer coisa. E guardar o nosso coração tem a ver com isso. Irmãos, a gente tem que começar a tirar essas coisas lá de dentro. Isso aqui é para despertar a gente sobre as ofertas que nós estamos dando. A gente tem ali manipulações ali de atitudes. Olha para você ver, Gênesis capítulo 29, 32. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Ela depositou no nascimento do filho que agora o marido vai me amar. Aí ela vai ter outro filho. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho. E disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Ou seja, eu estava esquecida e me deu mais este aqui. Aí vai dizer: então agora me amará o Senhor. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora dessa vez se unirá a mim o meu marido. Veja aqui que esse fato não tem ninguém apontando para Deus, esse fato não tem ninguém vendo Deus. E a direção do nosso coração precisa ser Deus. Aonde está Deus nisso aqui? Aonde que está Deus na sua capacidade de entender as situações que estão ocorrendo na sua vida? Aonde que está Deus nesses momentos difíceis da sua vida? Aonde que está Deus quando você precisa de dar uma direção, de dar de trazer uma situação da qual você vai levar as pessoas junto contigo? Aonde que está Deus nisso, nessa decisão? Aonde que está Deus naquilo que você está falando que precisa ser feito? É isso que a gente está falando. Você vai tirar isso de dentro do seu coração, você vai tirar isso tem que sair de lá. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração, senão nós vamos estar dando oferta vazia, nós vamos estar manipulando situações. Aí eu estou aqui na frente, sabe por que eu estou aqui na frente? Não é porque eu quero pregar, não, eu quero aparecer, eu sou uma pessoa bonita, né? Lindo. Fernanda acha isso. Você pode não achar, não, a Fernanda acha isso. Eu espero, né? Eu espero, né? Eu espero. Uma outra coisa também, outra manipulação ali, é a manipulação agora de Lia e Raquel, é o texto que a gente estava falando, né? Elas estão negociando agora, nem é o amor mais, né? É a presença física do marido, né? É a presença física, né? do Jacó no dia a dia delas. Agora o Jacó, ele está sendo visto só como aquela pessoa que eu vou usar e está tudo bem, né? Eu vou até trocar ele por plantinha, né? Vou trocar ele por... Uma curiosidade que as mandrágoras, eu já vi numa Bíblia de estudo, que elas eram uma espécie de raiz, que o formato dela lembrava um ser humano. Ela tinha bracinhos e perninhas, né? Então, acredita-se que na época tinha uma superstição de que se você comesse a mandrágora, você ficaria fértil. Então, ali está tendo uma troca do que uma quer muito e a outra quer muito, né? Porque essa parte, Lia estava fértil e Raquel estava estéril. Então, ela troca a presença física do marido, como você falou, pela outra, troca por querer ter filhos, né? E aí a Lia, que a gente estava cheio de dó, né? A gente já fica com raiva dela agora. Ah, cara, olha o que você está fazendo. Né? Está vendo isso que ele falou? Olha para você ver que, gente, é muito doído quando a gente não tem a direção do Espírito Santo na vida da gente. É muito doído. Como que a gente bate cabeça? Não estou dizendo que é mais rápido, não estou dizendo que é mais fácil, mas é mais seguro. Quando nós temos o Espírito Santo, a vida se torna mais segura.
Eu posso confiar nele. Talvez eu não estou vendo o tempo de Deus, né, o tempo acontecer, né? Mas se torna mais seguro. Esperar no Senhor. E esperar é difícil. Não é, não? O que você acha? Esperar é difícil, não é? Mas você já parou para pensar que o Senhor está te esperando desde a eternidade? Mas esperar é difícil. Ontem eu estava com o Guilherme. Cadê ele? Ele subiu. Ontem eu estava com o Guilherme. E aí ele foi comigo lá em Vespasiano. E aí a gente estava conversando sobre algumas coisas. E falando sobre algumas dificuldades que a gente tem. Aí eu peguei e falei assim, cara, tem quanto tempo você está vivendo essa dificuldade? Aí ele falou, cara, desde quando eu comecei a fazer tal coisa assim, tem mais ou menos uns 11 anos isso. Eu falei assim, pois é, 11 anos, nesse período da sua mudança, vamos falar de matemática aqui, dá 5%. Você acha que você consegue ver grande mudança em 5% daquilo que você fez? É muito pouco. A gente não consegue ver isso. A gente tem que dar o tempo. E Deus, Ele usa o tempo como uma bênção na nossa vida. Lembra lá Salomão? Tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, tem tempo para abraçar, desabraçar, beijar. Não é isso que ele vai explicando para a gente? Tem tempo. E aí a gente quer, às vezes, nós queremos atropelar o tempo, e aí a gente vai fazendo manipulações, para ver se a gente chega mais rápido. Chegar mais rápido pode ser até bom, mas pode não ser seguro. Sim ou não? O Timothy, ele vai falar uma coisa muito interessante ali. Na página 43, ele vai dizer assim, qual era a razão disso? Jacó tinha uma vida vazia, jamais tivera o amor do pai, havia perdido o amor da mãe querida, e com certeza não tinha nenhuma ideia do amor e cuidados divinos. De repente avistou a mais bela mulher, em que pusera os olhos, e deve ter pensado, se eu tiver finalmente alguma coisa, dará certo na minha vida miserável. Ele depositou nela a sua confiança. Ele depositou nela aquilo que ele achava que ia dar um resultado bom para ele. Será que a gente não faz isso de vez em quando? Será que a gente não está pensando assim de vez em quando? Nós precisamos mudar o nosso coração com relação a isso, né? Eu tenho que parar de colocar minha confiança nas mandrágoras que me tornará fértil. Eu tenho que parar de colocar a minha confiança nessas coisas, porque a minha confiança ela está em Deus, aquele que fez os céus e a terra. A minha confiança tem que estar nele. A mesma coisa também acontece com Lia, né? Esse aqui foi eu que escrevi, esse aqui não foi eu não, sem beleza atrativa, sem expressividade, sem lugar de reconhecimento, desprezada pelos homens, se via sem futuro, sem filhos, sem um amor que lhe correspondesse, e de repente Jacó poderia ser a sua libertação. Eu sou de uma época que muitas mulheres casavam para poder sair de casa. Elas queriam casar para poder sair de casa, e achavam que lá fora de casa ela ia ter, vou sair de casa. Comigo foi a mesma coisa. Eu estava conversando com minha mãe, falei assim, mãe, eu queria fazer tal coisa, você está achando que você está na sua casa? O dia que você tiver na sua casa, você faz. Aí eu casei. Aí eu fui e falei assim, Fernando, eu queria fazer, você está achando que está na casa da sua mãe? Aí não aconteceu. Aí não aconteceu nada. Eu falei, meu Deus do céu. Era mais ou menos ali, tadinha. Ela falou assim, eu vou arrumar um marido, a hora que eu arrumar o marido, nossa, Deus do céu, aí arrumou o marido, tadinho. O marido falou, não te quero não. Quem te falou que eu te quero? Você está aqui, sabe por que você está aqui? É porque é o seguinte, seu pai não queria você aqui, aí você teve que estar aqui. E eu só fiquei com você porque eu estava bêbado. Meu Deus. Não é isso aqui que a gente está vendo? Deve ser doído demais, meu Deus do céu. E aí a gente vai para a falta de sentido. E a gente já está acabando. Vocês estão entendendo? Vocês estão na mesma página que eu aqui ou eu estou falando bobagem? Estou falando bobagem? Não estou não, né? Graças a Deus. Ó, eu pedindo afirmação, hein? Meu Deus, em público ainda. Coisa horrorosa, Alex. Você riu, né, Keila? Não pode rir, não. É minha dificuldade, minha filha. Essas são as minhas mandrágoras. Ah, é? Obrigado.
Aqui, beleza. Então, vamos lá, vamos caminhar para a gente estar caminhando para o final. Esse relógio aqui, já nem sei mais que hora que eu tenho que acabar. Uma vida sem sentido, né? Uma vida, quando a gente perde o sentido, a gente vai começar a fazer aquelas coisas, né? A gente vai fazer ofertas que não valem nada, a gente vai manipular as coisas, por quê? Porque eu estou vivendo uma vida que não faz sentido. A vida de Lia fazia sentido para ela? Não. Ela queria alegria, ela queria estar bem, ela queria, né? A vida de Raquel fazia sentido? Não, ela queria ter filhos. A vida de Jacó fazia sentido? Não, abandonei meu pai, abandonei minha casa, fiz um monte de coisa. A gente está vendo aqui uma família totalmente desordenada. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que as famílias do Velho Testamento eram famílias conturbadas. Né, um monte de gente fazendo um monte de coisa, e Juízes vai dizer isso para a gente, né? O pastor gosta de falar isso, né? Que Juízes está tudo fora do lugar, está tudo avacalhado, ali não tem nada certo, ali cada um fazia. Oi? Cada um fazia aquilo que achava que era direito, cada um fazia aquilo que achava que era certo. Então a falta de personalidade, ela vai fazer, a falta de sentido, vai fazer com que a pessoa tenha uma falta de personalidade. Olha o que vai acontecer com a Raquel. Isso aqui é terrível. O ambiente da família já estava tão terrível, desculpa. Não. Então, como é que volta aqui? Eu queria voltar. Esse aqui? Prendi. Olha só. Olha, a família está tão arrebentada nesse sentido, ela está com tanta dificuldade, que agora o que vai acontecer com Raquel ali? Olha o que acontece. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, o que aconteceu? Ela teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó, mas ela era mais bonita. Ela era mais bonita. A Liazinha, tadinha, ela tinha olhos baços. Não é que ela tinha o baço no olho, não, ela tinha olhos baços, né? Pode ser que ela tinha algum problema de vista, pode ser que ela fosse caolha, né? Pode ser que ela fosse caolha. Você está falando que a outra era bonita de porte, então essa provavelmente ela devia ser mirradinha, né? Então, uma menina baixinha, uma menina pequenininha, caolha. Aí ela devia fazer era medo nos caras, quando os caras chegavam perto. Tudo bem? Tadinha. E aí, só que agora, a bonitona está com ciúmes da outra. E aí vai falar assim, e ela disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. O cara estava funcionando, não estava? Já tinha filho com 3 mulheres, o problema não era dele. E o que vai acontecer aqui? Vai falar assim, acaso estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Ela já não sabia nem mais quem ela era. E ela está tentando colocar esse amor ali no coração para ser reconhecida. Está vendo aqui que ela está trocando as coisas? E aí, ele vai dizer assim, respondeu ela, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz. E eu traga filhos ao meu colo. Ela falou assim, fica com a serva para que eu traga filhos ao meu colo. Tem outra pessoa que fez isso, não fez? Sara fez isso, não fez? Ela falou assim, não, pega a Agar aqui, E o que o Senhor falou? Não, esse aí não é o herdeiro, não. A salvação não vai vir desse aí, não. E ela pega e fala assim, toma aqui, Aí, sabe o que vai acontecer? Você vai coabitar com ela, e aí ela vai me trazer filhos. Opa, tá vendo? Esse já é antigo também, né? Já é antigo, né, Valéria? Barrigas de aluguel já é um negócio antigo. Tá vendo? Salomão falou isso, né? Não tem nada novo debaixo dos céus da terra, né? Tudo se repete, né? Então já estava lá, a barriga de aluguel. E aí o que vai acontecer? Essa falta de personalidade também ela leva a uma falta de reconhecimento. Lembra de Ana, aquela Ana lá,
a esposa de Eucana, o que aconteceu com ela? Vocês lembram? Ela também não tinha filhos, não é? E ela não consegue reconhecer o amor. Ela estava tão perdida naquilo que ela achava que ia satisfazer a felicidade dela. Lembra daquele filme, Em Busca da Felicidade? Quem assistiu aqui o filme Em Busca da Felicidade com o Will Smith? Tem uma cena que essa cena é terrível. O menininho queria ficar fazendo um negócio, ele estava jogando basquete, o menininho queria fazer um negócio, ele falou, você não pode fazer isso, você não dá conta de fazer isso, e não sei o que tem, começa a brigar com o menino, daqui a pouco ele vai dormir dentro do banheiro com o menino, ele não tinha onde ir. Aí lá dentro do banheiro ele fala assim, meu filho, você pode fazer o que você quiser, meu filho. Você pode ter a vida que você quiser. É lógico que eles não estavam buscando o Senhor, mas o que isso trouxe para mim naquele momento? Se eu estiver com o Senhor, eu sou quem o Senhor deseja que eu seja. Se eu andar com o Senhor, eu não vou procurar a felicidade dessa maneira. Olha o que vai acontecer com Ana. E assim o fazia ele de ano em ano, Eucana, né? E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. A outra ficava assim, não, eu tenho filho, você não tem, não, eu tenho filho, você não tem. E isso irritava Ana. Ana ficava chateada com aquilo ali. Acho que no final até botava a língua para fora. Eu tenho, você não tem. E que deixava ela chateada. Por quê? Porque, olha, você vê, cara, o que o marido dela vai falar para ela é um negócio, cara, é muito profundo isso. Ele diz assim, então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? Ou seja, por que ela não era alegre? Por que ela não estava feliz? Por que ela não estava comendo? Ela estava no banquete do Senhor. Ela estava à mesa. Aí, e por que estás de coração triste? Olha o coração de novo aparecendo aí. Por que você está de coração triste? Eu não te sou melhor do que 10 filhos. Ela não reconhece a bondade de Deus na vida dela. Ela não reconhece que Deus está fazendo as coisas na vida dela. Irmãos, muito de nós não estamos vendo Deus nas pequenas coisas da nossa casa. O que você acha? Sim ou não? Você vê Deus quando você levanta de manhã para ir trabalhar? Quando a gente começa a ver Deus nessas situações, o que ocorre com a gente é o seguinte. Nós começamos a entender que Deus, Ele está no nosso dia a dia e deseja permanecer conosco no dia a dia. As nossas orações vão ter outro sentido. A nossa leitura bíblica, ela vai ser apaixonante, porque nós estamos vendo Deus nas pequenas coisas. Eu queria finalizar, tem muita coisa aqui ainda aqui, mas eu preciso finalizar. O desejo do coração. A gente sabe que o desejo do nosso coração é mau. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimente-se, né, de verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas o problema é que a origem do nosso coração, ele tem um mau desígnio, né? Olha ali a situação lá de Jó, né? Desculpa, eu vou ler dali. E o Senhor aspirou um cheiro suave e diz consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Então, ali, muitas vezes, nós vamos ficar colhendo coisas ali do nosso coração que não está legal. Mas, onde que está a saída para isso? A gente também tem um ânimo dobro, diz Tiago, que a gente tem um ânimo dobro, aí a gente acaba esquecendo que os caminhos da gente, eles podem ter dois sentidos, né? Um sentido para a direita, um sentido para a esquerda, sem falar de política. E a gente tem que escolher um caminho, mas se a gente tem um ânimo dobre, essa semana eu estou bem, então meu casamento está bom, essa semana eu estou mal, então a minha vida está um lixo. E isso ocorre no nosso dia a dia. E a conclusão disso?
Irmãos, a conclusão disso é o seguinte: fazendo aqui uma retrospectiva disso aqui, passaram 5 homens na vida de Lia, e ela não encontrou amor em nenhum deles. Ela não encontra o amor em nenhum deles. Por quê? Porque o coração dela estava no lugar errado. O coração dela estava ela estava apontando, ela estava colocando coisas no coração dela que não apontavam para o Senhor. Então vão passar 5 homens na vida dela. O primeiro homem é Labão, o pai, que está doido para poder liberar ela aqui. Isso aqui é uma carga para mim, tem que liberar. O segundo homem na vida dela é Jacó. Então Jacó vai passar ali e vai rejeitá-la também. Aí vem os filhos, ela tem Rúben, né? Agora Deus me viu, agora a minha vida vai, agora vai. Quantos agora vai, você já falou? Eu já falei, meus planos eram todos infalíveis e todos eles faliu. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque o único plano que não faliu na minha vida foi esse. A Fernanda fala comigo: você tem plano demais, homem. É muita coisa que você tem na sua cabeça. Aí, quando foi um dia, eu virei e falei assim, eu cheguei do serviço, e aí eu fiquei sentado assim à mesa, assim, um monte de coisa na cabeça, dívida, um monte de negócio. Eu falei assim, aí eu fiz uma oração, eu nem sabia o que era oração, mas eu fiz uma oração aquele dia. E eu falei assim: Deus, tudo que eu faço, eu acho que agora vai e não vai. E eu vou falar o seguinte: esses crentes aí é que está certo. Esses crentes aí é que está certo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o Senhor conduzir a minha vida. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida. Você não acredita que ele ouviu isso? Ouviu. Ele ouviu essa oração. Por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que você está aqui hoje. Sabe por quê? Porque um monte de plano na sua vida não deu certo. Mas esse tem dado certo. Sabe por quê? Porque ele é o centro. Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele está no centro. E quando ele está no centro do seu coração, quando ele está no centro da sua vida, a coisa muda. Para você que está me ouvindo aqui, ó, você que vai me ouvir também daqui a pouco, se você não colocar o seu coração naquilo que é realmente real, você está lascado. Você precisa dirigir o seu coração para ter um encontro com Deus. Se Deus estiver te chamando, certamente você vai ouvir. E não demore. Siga o Senhor. Siga o caminho do Senhor. Isso serve para todos nós também que estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós ouvimos o chamado e nós estamos andando no chamado e o Senhor está nos abençoando por conta disso. Mas Lia não enxergava isso. Ela não via isso. Aí ela falou assim: agora eu vou ter Simeão. Aí tem Simeão e o que acontece com ela? Ela encontra o amor? Não. Aí ela vira e fala assim: vou ter mais um menino. Aí ela tem mais um menino. Quem que é esse menino? Levi. Levi é lindinho demais. Agora Deus vai saber que eu fui deixado de lado. Agora o meu marido vai me amar. Mas aí passa um tempo e ela começa a entender que Deus é o centro. Aí ela fala assim: então eu vou ter o Judá. E o Judá é o louvor. Quem é o Judá na sua vida? Nesse momento aqui ela começa a ver Deus. Nesse momento aqui, o Tim Keller vai escrever que ela estava dizendo o Elohim. Agora o Elohim vai me ver. É o Deus. Deus vai me ver. Deus vai me ver. Deus vai me ver. Mas quando chega em Judá, ela fala assim: agora eu vou louvar Yahvé. Eu vou louvar o Deus de Abraão. Agora é o Deus pessoal. Agora é o meu Deus. É o Deus de alguém. É o Deus de Isaac. É o Deus de Abraão. Ele é um Deus pessoal. Ele deixa de ser o Deus geral. Ela olha para ele e fala assim: esse é o Deus que eu estou louvando. E ali o coração dela começa a encontrar o quê? Vai começar a encontrar conforto. Eu não sei quando, mas vai. Ela ainda vai continuar fazendo algumas coisas doidas, mas também vai acontecer com Jacó, quando Jacó está lá no Val do Jaboque. E aí,
Eu queria só alinhar isso aqui com uma outra coisa que aconteceu também. Aprendendo com a samaritana. Vocês lembram que a samaritana chegou para Jesus e falou assim: quem que é o senhor para você estar conversando comigo? Mais ou menos isso, né? Na Bíblia, a tradução contemporizada. Quem que é o senhor que está conversando comigo? Você não pode conversar comigo, não. Eu sou samaritano e o senhor é judeu. Nós não nos damos bem. E aí Jesus começa a conduzir o assunto. Aí vai conduzindo o assunto e fala: mas você pode pegar uma água para mim? Porque se eu te der a água que eu tenho para te dar, de você, a sua vida vai mudar completamente. Senhor, me dá dessa água. Aí já passou a ser Senhor. Senhor, me dá dessa água. E aí ele continua conversando com ela. Ela fala assim: Senhor, vejo que és profeta. Ele já saiu de Zé Ninguém para profeta. E aí ele fala assim: é verdade. E aí ele vai conduzindo um assunto, até que ela chega e vira e fala assim: mas dizem que o Messias viria. Ele fala: é a primeira vez que Jesus vai dizer na Bíblia. Ele vai dizer: eu sou o Messias. Ela sai pulando daquele lugar ali e vai para lá. Mas Jesus confronta ela no que? Ela fala assim: você teve 5 maridos. E esse aí que você está vivendo com ele agora não é o seu marido. Talvez o primeiro marido seja Jacó, que rejeitou ela. Seja Labão, que rejeitou ela. Talvez o segundo marido seja Jacó. Talvez o terceiro homem na vida dela seja Rúben. Talvez seja Simeão, o quarto. Talvez seja o quinto, Judá. Mas agora ela está diante do 6º homem na vida dela, que é aquele que fez o louvor principal. É aquele que subiu com cheiro agradável a Deus. Ela está diante dele. E aí, quando ela encontra o verdadeiro amor da vida dela, ela sai correndo para poder avisar para todo mundo: eu encontrei o verdadeiro amor da minha vida. Aquela peça que estava faltando é conectada no coração dela, e ela fala assim: eu encontrei. Paralelamente a isso, a Lia, que era rejeitada, a Lia, que era feia, a Lia, que as pessoas caçoavam dela, esse louvor, esse Judá aqui, ele vai gerar o leão da tribo de Judá. E esse leão da tribo de Judá, não havia nele formosura alguma. Ele foi rejeitado entre os homens. Ele era filho de Lia mesmo. Ele era da linhagem daquela ali. Mas quando ele entrou nessa situação, o coração das pessoas mudaram, os nossos corações mudam. O nosso depósito, querido, ele tem que ter uma pessoa chamada Jesus dentro dele. É isso que você precisa ter, é isso que nós precisamos ter. E se nós entendermos isso, nós vamos ter um bom caminho. Nós vamos sair daqui gritando: gente, vem ver o homem que vai encher o seu coração de amor. E aí Jesus olha e fala assim: os campos estão brancos, hein? É hora de colher. O que o Senhor quer colher na sua vida? O que o Senhor está colhendo na sua vida? Eu acho que essa é a pergunta que a gente deve sair daqui. O que eu estou tirando lá de dentro? Se você tirar Jesus de dentro do seu coração, você vai brilhar. Se você tirar Jesus do seu coração, sua vida vai mudar. Então, todos aqueles homens que rejeitaram, também a samaritana, são homens imperfeitos. São homens dos quais não podia dar para ela só aquilo que o Espírito Santo podia dar. Amém? Amém? Vocês estão aqui ou vocês estavam dormindo? Não, está todo mundo aqui, está todo mundo quietinho, né? Eu não sei quanto a você, mas eu sei quanto a mim. Quanto a mim, eu certamente algumas vezes eu coloquei a minha confiança num Deus falso. E me livrar dele foi difícil. E deles, né, eu tive alguns, mas eu consegui me livrar, e outros ainda estou brigando para poder me livrar. Ansiedade, então, é um negócio que acho que esse é um Deus que todo mundo briga com ele, né? Então, eu queria que a gente pudesse ficar de pé, para a gente encerrar esse momento aqui agora, para a gente poder orar. Posso, pastor? Aí depois você finaliza aqui, não sei se tem recados, tem alguma coisa? Não? Irmãos, pensando sobre tudo isso aí que a gente viu, aonde é que você se encontra nesse caminho? Aonde é que você encontra aí nesse destino? Passar pela porta estreita não é fácil, andar pelo caminho estreitinho não é fácil. Talvez esse seja o desafio da sua vida, e eu queria orar por esse desafio na sua vida e pedir a Deus que Ele nos ajude a colocar o amor, a não substituir esse amor humano
pelo verdadeiro amor. Para que a gente, se a gente estiver andando como Lia, se estiver andando como Raquel, se estiver andando como essa mulher samaritana, que a gente possa encontrar o verdadeiro doador da vida, aquele que tem um amor incondicional. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, é que nós oramos ao Senhor, Deus. Nós entendemos, ó Deus, que o nosso coração, Deus, ele pode estar aprisionado em vários momentos, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor veio para nos libertar. O Senhor veio para tirar os cativos do cativeiro. Senhor, e se o nosso coração se encontra desse jeito, eu te peço, Deus, que pela Tua misericórdia, o Senhor possa conduzir-nos, ó Deus, para termos um encontro contigo, para poder, Deus, observar que a nossa vida é breve, Deus, mas que o Senhor nos ama tão profundamente. Que a nossa vida é breve, Deus, e muitas vezes nós estamos perdendo um tempo danado, Senhor, buscando em outros lugares o amor que só o Senhor tem para nos dar. Então, Senhor, ajuda-nos, Deus, a conservar o nosso coração puro, a conservar as nossas mãos limpas. Ó Espírito Santo maravilhoso de Deus, vem nos conduzir, vem nos ensinar, vem mostrar, Deus, que nós dependemos unicamente do Senhor. Que o Senhor é o tudo na nossa vida. Senhor, nos encoraja a sairmos daqui dizendo assim: o Senhor é tudo na minha vida, e eu vou esperar por Ele, e eu vou aguardá-lo, porque Ele é o Senhor que tem me aguardado. Eu te louvo, Deus, pela Tua misericórdia e pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Deus, pela obra ali do Calvário, Senhor. Obrigado pela ressurreição. E obrigado porque o Senhor tem nos tirado, Senhor, do lamaçal. Que os meus irmãos e que eu, Senhor, possamos ver a Tua bondade. E que possamos usufruir da Tua bondade, Senhor. Para poder dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te louvamos e nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém?